Mesmo com mudança de bandeira, restrições em Ijuí, Santa Cruz e Santa Rosa seguem praticamente iguais. Depois de algumas semanas como bandeira amarela, essas regiões receberam o selo de risco médio para o coronavírus. Mas a rotina da população mudará pouco. Isso porque os decretos em vigor já são mais restritivos ou se adaptam às bandeiras definidas pelo Piratini. Apenas a Prefeitura de Ijuí fará um novo decreto ainda hoje à tarde, com as modificações impostas pela bandeira laranja. Mesmo assim, nenhum setor, seja do comércio ou da indústria, terá que restringir as atividades. O que muda de concreto é o teto de ocupação e a capacidade de trabalhadores em um mesmo ambiente. Para a Rádio Gaúcha, Francine Silva. Cremers em ação pela saúde. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 2h. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitã. Notícia na hora certa. Oferecimento. Construtora Sotrim. Uma história sólida, concretizada em obras. A Construtora Sotrim transformou os abraços que não podem ser dados em solidariedade. Esta é a obra mais importante neste momento. A manutenção de 400 funcionários traz reflexo positivo para suas famílias, ajudando a economia a girar. A cada apartamento vendido, a Sotrim doará até 30 cestas básicas para a entidade que você escolher. Proteja seu dinheiro da desvalorização e ajude a distribuir estes abraços. Novos empreendimentos já estão sendo projetados. Construtora Sotrim. É pelas obras e atitudes que ela está entre as construtoras preferidas na pesquisa Marcas de Quem Decide. Joalheria e Ótica Pampa informa a hora certa. 12h05. O que você leva em conta na hora de fazer seus óculos de grau? Preço, condições de pagamento e qualidade, laboratório óptico próprio, atendimento, experiência de mais de 50 anos, as melhores lentes e armações diferenciadas? Pois saiba que a Joalheria e Ótica Pampa reúne todas essas qualidades. Não se deixe enganar, venha para o padrão Pampa de qualidade e veja a diferença. Óculos de qualidade inigualável é na Pampa. 50 anos a serviço da boa visão. Quem vê a Pampa enxerga muito mais que uma ótica. E seus óculos já tem o padrão Pampa de qualidade? Todos os estilos, uma só rádio. 97.5. Vem aí a informação com a credibilidade da Minuano FM. Jornalismo com ética e qualidade. Rota 97, segunda edição. A notícia em destaque, na informação que conta os fatos da cidade. Informação com responsabilidade. Você acompanha agora no Rota 97, segunda edição, com a equipe competente do Rádio Jornalismo da 97.5. Rota 97, segunda edição, de segunda a sexta ao meio-dia. A fonte da informação para quem tem sede de notícia. Boa tarde, 12h07, 12h07. Estamos iniciando Rota na sua segunda edição deste 8 de junho, segunda-feira. Tempo nublado em Alegrete, dia do citricultor, também aniversário da nossa colega Lisiane Becon. Parabéns a ela, muitas e muitas felicidades pelo aniversário hoje. Tempo nublado em Alegrete, temperatura 15 graus em nossos estúdios. A frase de hoje é de Russell.
A estupidez coloca-se na primeira fila para ser vista. A inteligência coloca-se na retaguarda para ver. Destaques dessa edição. Prefeito Uruguaiana decreta 3 dias de luto por Sancho Tene Felice. Padre Silvio Luiz Quevedo traz informações da paróquia São José. Sindicato Rural lança campanha em prol de famílias carentes do município. Destaques dos jornais 0 Hora. Rio Grande do Sul tem 457 mil contratos suspensos ou reduzidos. Vaticano, terrível, diz Papa sobre números de mortes no Brasil. Correio do Povo, segunda parcela de auxílio é liberada para 2,6 milhões de trabalhadores informais. Protesto contra racismo em Seattle tem uma pessoa ferida a tiros. Jornal do Comércio, exportação gaúcha cai 35% de janeiro a abril. Bandeira muda de amarela para laranja em 3 regiões. Estas informações todas nos jornais. Falando em informações, também temos os destaques do site da Minuano, www.minuanofm.com.br. Nesta segunda-feira, Prefeitura abre inscrições para a contratação temporária de enfermeiro. Covid-19, Fronteira Oeste segue bandeira laranja. Rio Ibirapuitã está 6 metros e 60 centímetros acima do normal. Prefeito de São Gabriel teme colapso do sistema de saúde em julho e agosto. Centro de Formação de Condutores de Alegrete doa máscaras para a Secretaria de Segurança Pública. Polícia Civil lança papo de responsa virtual para manter o projeto durante a pandemia. Essas informações no site da Minuano. Acesse lá, minuanofm.com.br. Nós vamos até às 12h50 para a Agenda Remates, no dia 11, com transmissão pelo Lance Rural, mais o remate da quinta no Parque. Confirmadas 350 reses de 2 importantes procedências. Inscrições abertas para todas as categorias. Agenda, remates de qualidade. 12h10, tempo nublado, temperatura 15 graus em nossos estúdios. Primeira participação no Rota 97 em sua segunda edição. Padre Silvio, pároco da paróquia São José, com informações da referida paróquia. Nossa saudação de paz e bem a todos os ouvintes da Rádio Minuano nesta segunda-feira. Nossa paróquia, em vista da festa de Corpus Christi, no dia 11, quinta-feira, está com uma campanha de meias para os 2 asilos aqui dentro do território da nossa paróquia. O asilo Sonho Real, que é misto de vovôs e vovós, e também Ari Vargas Paim, só de homens. Estamos convidando aqueles que desejarem se integrar nesta campanha para termos um número maior de meias para os nossos vovôs e vovós. Poderão trazer diretamente na Secretaria Paroquial ou ligar para o número 3421-1535 pedindo mais informações. Que o Deus da vida e da esperança abençoe a todos e a cada um para que tenhamos uma semana perpassada das bênçãos e graças divinas do Deus que nos ama, do Deus que nos abençoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 12h11, 12h11. Agenda Remates. E o Rota na sua segunda edição pela Minuano FM. Participação de Giovanni Freitas e o Minuto Esporte aqui no Rota, segunda edição. E o Minuto do Esporte aqui na Minuano tem oferecimento da Caal Centro Comercial, maior centro de compras da Fronteira Oeste. São mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, na Davi Canabarro 90. E Barril Ferro e Aço, uma das maiores distribuidoras do Rio Grande do Sul, com matriz em Frederico Westphalen, filiais em Carazinho, Cruz Alta e Alegrete. Em Alegrete, na Avenida Tiaraju, no bairro São Pastor. Barril, Ferro e Aço. Instituto Toninho Fagundes realiza Assembleia Geral Ordinária. E o presidente do Instituto, o desportista Toninho Fagundes, comunica que no dia 24 de junho vai realizar uma Assembleia Geral na sede do Flamenguinho, na Rua Maris de Barros 292. A primeira chamada, 19 horas, a segunda e última chamada, 19h30. Na ordem do dia vai ser tratado a aprovação, discussão e também a aprovação do balanço financeiro gestão 2016-2020 e eleição e posse da nova diretoria da Fundação Toninho Fagundes para 2020 até 2024. Toninho Fagundes informa que a Assembleia Geral Ordinária será obedecida a todos os protocolos de prevenção à Covid-19. Será obrigatório o uso de máscaras de proteção, distanciamento entre os participantes e o uso de álcool gel e também higienização do material a ser usado naquela reunião.
Entidades que coordenam no Rio Grande do Sul o futsal liberam os números oficiais, e a Federação Gaúcha de Futsal e a Liga Gaúcha de Futsal do Rio Grande do Sul informaram que as condições e as competições também estão paralisadas aqui no estado, assunto que preocupa os dirigentes que comandam o futsal no Rio Grande do Sul. No estado, o futsal está presente em 113 municípios dos 497, são os números, e esse percentual corresponde a 58% da população gaúcha. Entre os atletas e funcionários, os clubes de futsal empregam aqui no Rio Grande do Sul 4.293 pessoas, sendo que o departamento de comissão e também entidades de proteção e valores, ou seja, esses valores como folha salarial, arbitragem, transporte, hospedagem e também alimentação. Em 2020 seriam movimentados mais de 29 milhões de reais com essa modalidade esportiva aqui no Rio Grande do Sul e também no resto do país. São informações aí vindas tanto da Liga Gaúcha como também da Federação Gaúcha de Futsal. Informações da dupla Grenal. Com a queda de receita, os cofres de Grêmio Internacional já sentem um forte impacto e a falta de jogos é um dos motivos. Conforme o balancete do Internacional, o presidente comunicou do Conselho Deliberativo do Internacional que nos últimos 4 meses o clube deixou de arrecadar 20 milhões de reais. Importante essa informação aqui. No Grêmio também, a informação que nós obtivemos, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, teria informado que o Grêmio deixou de arrecadar nesses últimos 4 meses 16 milhões de reais. A falta de arrecadação, consequentemente, é a falta de jogos aqui no Rio Grande do Sul. Negócios e também renovações da dupla Grenal. No Grêmio surge a possibilidade da contratação por empréstimo do jogador lateral esquerdo Jorge, que começou no Flamengo, depois jogou no Santos e hoje está no Mônaco. Jorge tem 24 anos e vem para ser titular na equipe do Grêmio. O jovem Ferreirinha, que entrou em litígio com a direção gremista, deve ser procurado pelos dirigentes para renovar contrato. Outro que deve renovar contrato também é o jovem de 17 anos, uma das revelações de base do Grêmio, Diego Rosa. No Internacional, a informação que se tem é de que o clube também procura agora as renovações de jogadores que estão emprestados, como Saravia, Musto, Rodinei e Gustavo. Esses jogadores devem ser procurados também para renovar contratos até o final do ano de 2021. O esporte aqui na Minuano tem oferecimento da CAL Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira oeste. São mais de 20 mil itens à sua disposição. CAL Centro Comercial, da Vica Navarro 90, e Barril Ferreaço, uma das maiores distribuidoras do Rio Grande do Sul, com matriz em Frederico Westphalen, filiais em Carazinho, Cruz Alta e Alegrete. Em Alegrete, na Avenida Tiaraju, no bairro São Pastu. O esporte aqui na Minuano com o repórter Giovanni Freitas. 12h16, 12h16. Rota 97 na sua segunda edição. Conforme informação da BR Park, em maio do ano passado foi arrecadado em Alegrete um montante de 117 mil reais no estacionamento rotativo. Neste ano, no mesmo período, a arrecadação foi de 79 mil reais. A Associação dos Pequenos Produtores de Hortifruti Grangeiros de Alegrete participou de mais uma chamada pública de compras da agricultura familiar no dia 2 de junho, quando aconteceu a abertura dos envelopes com a documentação de habilidade e projeto de venda na unidade militar da 12ª CIACOM. O projeto de documentação e de venda foi realizado pela Emater. 12h16, nós estamos para a Agenda Remates no dia 11, com transmissão pelo Lance Rural, mais um remate da quinta no Parque. Confirmadas 350 redes de 2 importantes procedências. Inscrições abertas para todas as categorias. Agenda, remates de qualidade. 12h17, 12h17, a participação agora de José Augusto Vargas com o Expresso de Notícias aqui no Rota em sua segunda edição. Olá, boa tarde. Expresso de Notícias, edição deste 8 de junho. O ex-deputado e ex-prefeito de Uruguaiana, Sanchotene Felice, morreu por volta do meio-dia de ontem. Ele estava no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, e teve uma parada cardiorrespiratória. Sanchotene estava internado desde o dia 8 de maio com um quadro de pneumonia. O Tribunal Regional da 4ª Região decretou na sexta-feira a prisão preventiva de 11 dos 15 suspeitos investigados pelo desvio de cerca de 15 milhões em Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo. Entre eles está o prefeito Rafael Reis Barros e o ex-procurador-geral Milton Schmidt Coelho.
Considerada uma das feiras multissetoriais do Rio Grande do Sul, uma das maiores, a Feira Nacional da Soja, FenaSoja, é vista como um dos principais agentes de desenvolvimento da região noroeste do estado. Neste ano, ocorrerá de 27 de novembro a 6 de dezembro em Santa Rosa, com investimentos em infraestrutura que ultrapassam a marca de 2.400.000. A vacina contra o Covid-19, desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, está sendo produzida em massa em fábricas na Índia, na Suíça, na Noruega e também no Reino Unido. Estima-se que serão distribuídas milhões de doses de imunização contra o novo coronavírus a partir de setembro deste ano. A Prefeitura, através do setor de iluminação pública da Secretaria de Infraestrutura, obteve a aprovação do financiamento de R$5 milhões via BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, para investir em tecnologia LED na iluminação pública do município e executar o projeto Ilumina Alegrete. Amanhã estaremos de volta com mais um Expresso de Notícias. 12h18, 12h18, Rota 97, segunda edição, tempo nublado em Alegrete, temperatura 15 graus. Estamos para a agenda remates de qualidade. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. 97,5. Atenção, não compre o seu gerador fotovoltaico esta semana. A Esco GT tem novidades de preços. Aguarde. Entre em contato com nossos consultores de vendas e mantenha-se informado. Avenida Tiaraju, 1406, Edifício Pampatec. Fones 55-3427-0715 ou 5598463-6362. Esco GT, transformando a maneira de se pensar em energia. Em tempo de pandemia, ajudar os mais necessitados é uma questão de justiça. O Ministério Público promove de 8 a 26 de junho a campanha Todos por Alegrete contra o Coronavírus. Uma iniciativa dos promotores de justiça de Alegrete com a participação dos meios de comunicação da cidade. Doações de alimentos e produtos de higiene na promotoria pública e nas rádios Minuano, Nativa, Sentinela e Alegrete. Apoio Minuano FM. Adquira seu cartão de desconto Cari Saúde, familiar ou econômico e fique mais seguro. Cari Saúde Familiar, exames em laboratório, diagnóstico, consultas, atendimento de urgência, odontólogos, nutricionistas e vantagens nas lojas conveniadas. Internações com descontos de 30% a 50% nas despesas hospitalares. Cari Saúde Econômico, descontos de 20% a 50% em serviços hospitalares e parceiras do cartão Cari Saúde, sem carência para qualquer atendimento. Fone 3422-2888. A Rede Conesul está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Internet fibra ótica ideal para qualquer uso, desde você que é estudante até planos para famílias com a casa cheia. TV para toda a família com condições especiais para clientes e novos clientes. Telefonia fixa com as melhores taxas sem precisar mudar de número. Ou então assine um de nossos combos. Visite uma de nossas lojas e confira. Ou ligue no 34270700. Conesul Telecom. Fica aqui, fica Minuano. 12h21, 12h21, nós estamos com Rota na sua segunda edição para a Agenda Remates, dia 11, com transmissão pelo Lance Rural, mais um remate da quinta no Parque, confirmadas 350 redes de duas importantes procedências, inscrições abertas para todas as categorias. Agenda Remates de Qualidade. O Procon de Alegrete realizou nova pesquisa de preços da cesta básica. O trabalho é relativo ao mês de maio de 2020. No mês de abril, o maior preço era de R$ 182,56 e agora em maio ficou em R$ 193,46, com um aumento de aproximadamente 6%. O escritório da Associação Camperiada Internacional de Alegrete, com sala no prédio da Aviação Férrea, foi arrombado pela terceira vez neste ano. O presidente da entidade, o vereador Cléo Severo Trindade, diz que arrombaram a porta, colocaram fogo, roubaram o computador e botijão de gás no local. Os arquivos também foram atingidos. Lamentável, né? 12h22 Rota 97 na sua segunda edição pela Minuano FM. Vamos trazer a participação do repórter Chico Alves da Rádio Charrua de Uruguaiana, trazendo um panorama do município ante a pandemia do coronavírus no município vizinho.
Ele comenta ainda sobre o passamento do ex-prefeito Sanchotene Felice. Chico Alves. Nós estamos aqui em Uruguaiana e lutados pelo passamento do ex-prefeito Sanchotene Felice. Mas antes nós vamos falar sobre a questão do coronavírus. Uruguaiana, 2.733 amostras coletadas. Nenhum exame deu em andamento. 53 confirmados, 37 curados, nenhum paciente hospitalizado e nenhum óbito, graças a Deus. Em Passo de los Libres continua a mesma situação, quer dizer, em Uruguaiana também ninguém passa para lá para fazer compras ou vice-versa. E os caminhoneiros que trabalham no transporte internacional, que chegam em Passo de los Libres, vindos do Brasil, mesmo que morem em Passo de los Libres, para ter ideia, eles não podem ir para a casa da família, não podem ver filhos, mulheres e tal. Eles são obrigados a permanecer em, vamos dizer assim, pousadas nas cercanias da cidade, e depois, passado a quarentena, podem ver a família. Tem alguns motoristas que terminam sua quarentena, entre aspas, e já tem que sair de novo. Então passa um mês sem ver a família, diante dessa situação, mas também eles não têm nenhum caso registrado. Por outro lado, também, para que se tenha noção do cuidado que eles têm para não deixar chegar o vírus aí em Passo de los Libres, tanto a Gendarmeria como a Prefeitura Naval, e são atividades diferentes, a atividade de fiscalizar o rio é da Prefeitura Naval, mas também se juntou a ela a Gendarmeria, recorrem o Rio Uruguai para evitar que alguém tente cruzar o rio de barco para chegar à cidade. Ou pode ser brasileiro ou argentino, seja lá quem for. Tem pessoas aqui no Uruguaiana que são casados com argentinas, né? Ou vice-versa, que trabalham aqui ou trabalham lá, que não podem retornar para seu país de origem. Tem um médico que trabalha em Uruguaiana, mas que tem também o seu consultório lá, que está perdendo dinheiro, ele não pode mais retornar para lá, para Passo de los Libres. Então essa é a situação aqui na fronteira. Por outro lado, nós temos aqui no Uruguai, 70 quilômetros, né? Uma situação muito interessante. O Uruguai tem 3,4 milhões de habitantes, 873 casos registrados, apenas 20 mortos. E o governo do Uruguai, governo uruguaio, ele apenas cancelou as aulas e fechou as fronteiras para a Argentina e para o Brasil. Mas a vida continuou lá, com cuidado especial com as pessoas de risco, seja os idosos e também os idosos e as crianças, sim, as pessoas com doenças que têm algum histórico que possa comprometer. Então seguiu a vida, seguiu normal no Uruguai. E segue a vida normal no Uruguai. E ainda assim, aqui na Barra do Quaraí, alguns casos deixam passar para ir lá em Bela União, ou o pessoal de lá vir, em caso de emergência, a Barra do Quaraí. Não existe aquele rigorismo total como acontece aqui na ponte de Uruguaiana. Com relação a Sanchotene Felice, foi um dos melhores prefeitos da história, indiscutivelmente da história deste município. Sanchotene Felice foi o prefeito que teve umas maiores aceitações, aprovações por parte da população nos governos que fez em duas gestões. Um homem que era doutor, ele foi professor por 40 anos na URGS, um homem que também ele foi presidente da FEBEM, ele foi secretário de governo Pedro Simon, fez um trabalho espetacular, foi um dos responsáveis pela vinda da universidade, da faculdade, da PUC para o Uruguaiana, fez coisas inacreditáveis por essa cidade. Infelizmente, morreu nesse final de semana,
descansou depois de ter passado algum tempo no hospital, se tratando, começou com uma pneumonia e acabou falecendo, infelizmente. Uruguaiana está de luto. O prefeito de Uruguaiana, Rony Melo, e o vice, Antônio Augusto Brazucarus, que foi colega de Sancho Feliz na Assembleia Legislativa como deputado, decretaram um luto de 3 dias em Uruguaiana. Esse foi o repórter Chico Alves da Rádio Charrua de Uruguaiana. Nós estamos com Rota na sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. Dia 11, com transmissão pelo Lance Rural, mais um remate da quinta no Parque. Confirmadas 350 reses de 2 importantes procedências. Inscrições abertas para todas as categorias. 12h28. Vamos com mais uma participação aqui no Rota em sua segunda edição. Voluntário de campanha em prol de famílias carentes do nosso município, Emerson Risati, divulga a campanha que tem a iniciativa do Sindicato Rural de Alegrete, com doações por parte do setor do agronegócio. Vamos com mais detalhes com Emerson Risati. Algumas entidades aqui do Alegrete se juntaram e então organizados a partir do Sindicato Rural de Alegrete, da Associação Médica Rural, da Unipampa e do Pampatec, se reuniram para fazer uma campanha pelo bem das pessoas que estão necessitadas nesse momento. E em contato com a prefeitura ficamos sabendo que várias famílias que moram na área rural da cidade estão muito carentes em relação à questão de alimento. Inclusive muitas delas, a refeição das crianças era na escola, né, no polo rural, lá no polo educacional rural, e com o afastamento das aulas estão tendo alguma dificuldade. A prefeitura também não está recebendo esse recurso dos governos do estado e tal, para complementar essa questão da alimentação. Então resolvemos fazer uma campanha chamada Agro do Bem, onde a gente está convocando aí as pessoas que têm o produtor rural principalmente, e também as empresas que vendem para o produtor rural, né? As empresas de insumos, de máquinas, que têm o seu negócio na área rural, que ajudem as famílias que moram na zona rural e que neste momento estão carentes do alimento que é produzido pelo próprio agronegócio. Então, a ideia foi disponibilizar, através do apoio do Sindicato Rural de Alegrete, uma conta na Sicredi para depósito de um valor para quem, vamos dizer assim, prefere, acha mais prático, né? No caso, basta, como a maioria do pessoal do agronegócio tem conta na Sicredi, procuramos a Sicredi então e abrimos uma conta específica para a campanha Sicredi, mas também quem acha melhor, por exemplo, doar o próprio alimento, né? Tem de repente algum arroz ou prefere ir no mercado e comprar, e essa pessoa prefere então entregar o próprio alimento, uma cesta básica ou qualquer tipo de alimento não perecível lá no endereço do Sindicato Rural de Alegrete, que é ali na rua Venâncio Aires 654, pode ser também. Eu pessoalmente achei mais fácil, fiz a minha doação a partir do aplicativo da Sicredi, tem um próprio aplicativo ali que a gente usa no celular para controlar a conta da Sicredi, tem bem embaixo fazer uma transferência, e aí digita a agência 0523 e a conta corrente 284-13-3, 284-13-3, a conta corrente para doação específica, porque essa conta corrente é só para essa campanha. Então, quem tiver mais dúvidas, quiser colaborar, pode ligar para o telefone 3422-4577 do Sindicato Rural, e o pessoal lá, a Carla Quinteiro, mas o pessoal total orientado a como fazer para receber essa doação. Então, quem procurar no Google vai ter ali no Facebook, vai ter na internet a informação também. Então, procura informação, e a ideia é pessoas ligadas ao agronegócio, que tem a sua empresa, o seu negócio, o produtor rural, doar alimentos para as famílias que moram na zona rural e neste momento estão carentes. A gente tem um levantamento bem importante aí da prefeitura, uma quantidade grande de famílias que dependem desse alimento. Então a gente agradece aí o apoio da Rádio Minuano na divulgação dessas campanhas que vêm para o bem da nossa comunidade. Essa foi a participação do Emerson Risati. Nós estamos com Rota na sua segunda edição, no oferecimento de Agenda Remates de Qualidade.
Campanha solidária Todos por Alegrete contra o coronavírus. O Ministério Público de Alegrete, através de seus promotores de justiça, Daniela Fisterol, Luísa Trindade Lozecan e Rodrigo Piton, lançaram nesta segunda-feira, 8 de junho de 2020, a campanha solidária Todos por Alegrete contra o coronavírus. O objetivo dessa ação é arrecadar alimentos e itens essenciais de higiene e prevenção às famílias carentes do município, que são acompanhadas pela Secretaria de Assistência Social do município ou atendidas na Santa Casa de Alegrete. Nesse momento em que tantas pessoas sofrem com as graves consequências da Covid-19, não podemos ficar de braços cruzados. Precisamos somar forças para a comunidade alegretense, para além do nosso ofício cotidiano, a fim de atender a necessidade primária da população vulnerável. Para que esse objetivo seja atingido de forma eficaz, a campanha terá como foco a arrecadação dos itens que compõem a cesta básica e dos itens de higiene e prevenção abaixo discriminados. Itens da cesta básica: arroz branco, macarrão, açúcar, sal, feijão, óleo de soja, leite em pó, farinha de milho e trigo. Itens de higiene e prevenção: máscaras, 4 por família, álcool gel 70%, sabonete líquido. Relação de famílias que necessitam de cestas básicas. Levantamento feito pela Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social. CRAS Sul, 228 famílias, CRAS Norte, 58 famílias, CRAS Leste, 29 famílias, CRAS Extremo Leste, 40 famílias, total de 355 famílias. Dessa forma, o Ministério Público de Alegrete lança a campanha Todos por Alegrete contra o coronavírus, que acontece de hoje, dia 8, até o dia 26 de junho de 2020, contando com a solidariedade dos alegretenses para realizar a entrega dos alimentos e itens de higiene nos seguintes locais: Promotoria de Justiça de Alegrete, Avenida Tiaraju, 944, bairro Ibirapuitã. Portal Alegrete Tudo, Rua dos Andradas, número 606, terceiro piso, recepção Rádio Nativa. Rádio Milona FM, Rua dos Andradas, 186 fundos. Rádio Nativa FM, Rua dos Andradas, número 606, terceiro piso. Rádio Alegrete, Praça Oswaldo Aranha, número 39. E Rádio Sentinela FM, na Rua Barão Seu Largo, número 268. 12 horas 34 minutos, 12h34. Nós vamos agora com indicadores. Marcelo Vaz, no oferecimento de CAAL, Centro Comercial, tudo o que você precisa num único lugar. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Soja. Contratos futuros de soja encerrando estáveis na sexta-feira nos Estados Unidos. Na Bolsa de Chicago, vencimento julho, com contratos negociados a $8,67 por bushel. No Brasil, mercado físico, saca de 60 quilos. Mato Grosso do Sul, Dourados, 92. No Paraná, em Londrina, 91,50. Santa Catarina, Pinhalzinho, 93. Mato Grosso, Rondonópolis, 97. Oeste Baiano, 82,30. Em Goiás, Acreúna, R$90,60. Rio Grande do Sul, Tupaciretã, 95,50. A saca de 60 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos. Em Santa Catarina, Campos Novos, 42. No Paraná, em Toledo, 38,50. Mato Grosso, Primavera do Leste, 34,90. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 38. Em Goiás, Cristalina, 38,50. Rio Grande do Sul, Chapada, R$41. A saca de 60 quilos. Boi gordo. São Paulo, na B3, contratos com vencimento em junho, negociados a R$206,50 a arroba. Mercado físico em Santa Fé de Goiás, R$181,30. Minas Gerais, Belo Horizonte, R$190. Araçatuba, São Paulo, R$197 a arroba. No Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento, média semanal, R$6,50 o quilo. Café. Nova York, futuros de café arábica com entrega em julho, $98,90 a saca de 60 quilos. Brasil na B3, futuros de café arábica com entrega em setembro, $110 a saca de 60 quilos. Mercado físico café arábica tipo 6, bebida dura, Oeste Baiano 475, em Franca, São Paulo, R$480 a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado futuro em Nova York, contratos com vencimento em julho, cotados em 61,79 centos de dólar por libra-peso. Algodão em pluma no Mato Grosso, em Campo Verde, R$84,64 a arroba. Trigo. Trigo em grão PH 78, mercado físico, saca de 60 quilos. Em Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, 51. Em Santa Catarina, Pinhalzinho, R$55 a saca de 60 quilos. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos. Em Santa Catarina, Rio do Sul, 55. No Rio Grande do Sul, em Pelotas, produto posto, R$68 a saca de 50 quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Focada no agronegócio, a CAAL está preparada para receber e beneficiar a sua safra, com suporte para a produção, desde o plantio até a colheita. A CAAL oferece uma moderna e eficiente planta industrial, insumos e assistência técnica de qualidade, um centro comercial com mais de 20 mil itens.
CAL, sempre ao lado do agricultor ou do pecuarista. Conte conosco e faça ótimos negócios. Fica aqui, fica Minuano. 12h38, 12h38. Nós estamos para a Agenda Remates, dia 11, com transmissão pelo Lance Rural. Mais um remate da quinta, no Parque. Confirmadas 350 redes de 2 importantes procedências. Inscrições abertas para todas as categorias. Agenda Remates de qualidade. 12h38, vamos com mais uma pauta. Agora a participação, mais uma vez, do Marcelo Vaz. Crimes de estelionato aumentaram 25% no estado. Os crimes de estelionato aumentaram 25% no estado nos primeiros 4 meses de 2020 na comparação com o ano anterior. São 10.500 casos registrados. Grande parte deles envolvem a clonagem de perfis do WhatsApp, além de criação de perfis falsos de conhecidos da vítima com o intuito de pedir dinheiro e falsos sites de leilão de veículos e máquinas, como explica o titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos da Polícia Civil, André Lobo Anicete. A gente notou um incremento, no número de estelionatos praticados tanto de forma virtual quanto de forma física. A gente notou um incremento, possivelmente relacionado à pandemia, que as pessoas acabaram utilizando mais as redes, a internet para trabalho e para compras. Crimes praticados através de WhatsApp, como, por exemplo, a clonagem do próprio WhatsApp, o golpe do falso leilão, é uma coisa que tem crescido bastante. Criminosos fazem páginas falsas na internet de leilões virtuais de veículos, de máquinas, sendo que esses bens não existem, André também referiu problemas com sites de compra e venda e a crescente modalidade do golpe dos nudes, o qual também envolve crime de extorsão. Com perfis falsos criados em sites de relacionamento e redes sociais, o criminoso se passa por mulheres jovens e bonitas, mirando principalmente homens de meia idade. Golpes de extorsão sexual, o chamado o golpe dos nudes, em que são utilizadas imagens de adolescentes, que os criminosos fazem perfis falsos dessas adolescentes e adicionam geralmente homens de meia idade. Tem outro crime que acontece também, que é pelos sites de compra e venda. Às vezes as pessoas acabam passando falsos comprovantes de depósito, com um depósito de envelope vazio, que entra o valor, depois o valor é estornado, em razão que o envelope depois vai ser aberto e não vai ter nenhum valor dentro. Sendo vítima, que seja registrada essas ocorrências, que a vítima se dirija a uma delegacia ou registre essa ocorrência pela delegacia online da Polícia Civil. Então é sempre ter cuidados básicos para evitar de ser vítima desses golpes. O delegado recomenda ainda que sempre se desconfie de tudo e de todos e aconselha a não compartilhar fotos ou informações íntimas. O site da Polícia Civil para denúncias é pc.rs.gov.br. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz. 12h41, 12h41, vamos trazer a participação do repórter Pablo Marzullo no Rota 97 em sua segunda edição. A Prefeitura de Alegrete abriu inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de enfermeiro, 40 horas semanais, para atuar no Hemocentro. As inscrições ocorrerão de 8 a 15 de junho no protocolo central do Palácio Rui Ramos, das 8 às 12 horas. Para se inscrever, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível no local mencionado, entregar cópia dos seguintes documentos pessoais: carteira de identidade, CPF, carteira profissional devidamente regularizada no Conselho, certidão comprobatória de que está quite com a Justiça Eleitoral, quitação do serviço militar, se for do sexo masculino, número de inscrição do trabalhador, NIT, ou Programa de Integração Social, PIS, comprovante de endereço ou declaração do titular da conta confirmando que o candidato reside naquele endereço, certidão de antecedentes criminais, expedida pelo Poder Judiciário, diploma ou declaração de conclusão do ensino superior emitido por instituição reconhecida pelo MEC, entregar cópia dos títulos para fins de avaliação, entregar mediante envelope lacrado, sendo a documentação entregue de responsabilidade do candidato. Outras informações sobre o edital está disponível no site da Prefeitura de Alegrete e também no site www.minuanofm.com.br. Para o Rota 97, repórter
Pablo Marzullo. 97,5. Amor e carinho transformam qualquer refeição em um momento inesquecível. Para deixar as suas cada vez mais gostosas, conte com a Pileco Nobre. São diversas opções de arroz, todos preparados com grãos selecionados e tecnologia sustentável, garantindo um produto nobre. Ofereça o melhor para quem você ama. Arroz Pileco Nobre. Cozinhar é nobre. Atenção, não compre o seu gerador fotovoltaico esta semana. A Esco GT tem novidades de preços. Aguarde. Entre em contato com nossos consultores de vendas e mantenha-se informado. Avenida Tiaraju, 1406, Edifício Pampatec. Fones 55-3427-0715 ou 5598463-6362. Esco GT, transformando a maneira de se pensar em energia. Neste dia 11, com transmissão pelo Lance Rural, mais um remate da quinta no parque. Confirmadas 350 reses de duas importantes procedências. 120 vacas vazias, 100 vacas novas prenhas e 130 novilhas de sobreano e 2,5. Inscrições abertas para todas as categorias. Comissão de vendedor 3%. Com o desenvolvimento das pastagens, também se constatou uma procura cada vez maior. Quinta no parque, com transmissão pelo Lance Rural. Informações e inscrições pelos fones 34224664 ou 34224457. Agenda remates de qualidade. 97,5. 12h44, Rota 97 na sua segunda edição desta segunda-feira, 8 de junho, dia do citricultor, tempo nublado em Alegrete, temperatura na marca de 15 graus. Vamos agora com a previsão do tempo. Kátia Valente da Somar Meteorologia. Olá, ouvintes da Rádio Minuano. A semana começa ainda sob a influência da massa de ar seco, por isso temos a presença do sol, ainda que com bastante nebulosidade aqui pela nossa região. Mas a expectativa é que mais para o final do dia, um novo sistema de baixa pressão entre a Argentina e o Paraguai volta a influenciar o tempo aqui no estado. Por aqui, então, podemos ter algumas chuvas de forma isolada, mas podem acontecer. A expectativa é de que as temperaturas não subam muito, máximas na faixa dos 18 graus por aqui. Na terça-feira, a instabilidade segue predominando pelo estado. Embora as pancadas de chuva ocorram de forma mais frequente na metade norte, por aqui ainda pode ter sim alguma instabilidade associada a esse sistema de baixa pressão. Mas a chuva é bastante fraca e isolada. As temperaturas diminuem um pouquinho com os ventos que voltam a soprar de leste e sudeste. As máximas não passam dos 15 graus à tarde. Na quarta-feira tem mais nebulosidade e menos condições de chuva. O sol também aparece ao longo do dia. Temperaturas de 10 graus pela manhã, 19 à tarde. Na quinta-feira, volta uma condição de instabilidade por aqui. E, aliás, tudo indica que para sexta e o final de semana a instabilidade segue predominando. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente. Doze horas 46 minutos, 12h46. Nós estamos para a Agenda Remates, dia 11, com transmissão pelo Lance Rural, mais um remate da quinta no parque. Confirmadas 350 reses de duas importantes procedências. Inscrições abertas para todas as categorias. 12h46 Rota 97, segunda edição pela Minuano FM. Vamos trazer agora a participação, mais uma vez, de Marcelo Vaz, da Rádio Web. O governo propõe criação de sistema para geração de emprego e renda. A criação do Sistema Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, o chamado Trabalhar RS, poderá ser votada na próxima semana pela Assembleia Legislativa. A proposta de autoria do Governo do Estado tem como objetivo promover ações integradas de promoção do trabalho entre poder público, sociedade, sindicatos e entidades empresariais. A Secretaria do Trabalho e Assistência Social idealizou o programa e será responsável por sua coordenação e execução.
A titular da pasta, Regina Becker, destaca a situação do mercado de trabalho no Rio Grande do Sul e detalha os aspectos do Trabalhar RS. Estamos diante de uma crise mundial e que a questão do trabalho, emprego e renda, ela foi diretamente afetada. Hoje nós estamos no Rio Grande do Sul com mais de 500 mil pessoas desempregadas. O número de desempregados durante o mês de maio foi muito elevado, já passa de 70 mil, e enfrentar essa situação requer um olhar diferenciado. O Trabalhar RS, ele é um sistema estadual de trabalho, emprego e renda, e que cria também dentro dele o Conselho Estadual do Trabalho e o Fundo Estadual do Trabalho. Regina Becker ressalta também a importância do investimento na capacitação da população para uma maior chance de conquista de uma vaga no mercado de trabalho. Também, junto com o Trabalhar RS, a nossa proposta é uma série de projetos que visam buscar recursos através do Fundo Estadual de Apoio a Incentivo da Produção, ao FEAIP, e que significa renúncia fiscal por parte do governo do estado, do ICMS, concedido a empresas que queiram aplicar nesse fundo para resultar em projetos. É a capacitação que nós estaríamos possibilitando que as pessoas tenham acesso para viabilizar qualificação e enfrentar o mercado de trabalho. Entre os destaques do programa ainda estão a promoção de profissionalização do jovem para o mercado de trabalho, a atenção prioritária à população em condições de vulnerabilidade social, a estimulação da criação de postos de trabalho e a estruturação de uma rede de parcerias públicas e privadas para o sistema. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Doze horas 49 minutos e meio. Um abraço ao gerente do Banrisul, Jonathan. Está na audiência da programação. Pessoal do Banrisul, vai o nosso abraço. Rota 97 em sua segunda edição fica por aqui. Vem aí correspondente Ipiranga via Rede Gaúcha Sat. Uma boa tarde a todos. Depois tem o Parceria aqui pela Minuano. Secretários de Saúde esperam retomada completa da divulgação dos dados sobre coronavírus e afirmam que o governo poderia ter feito ajustes sem tirar site do ar. Rio Grande do Sul perde mais de 5 mil empresas de varejo em 2020 por causa da pandemia. O governo do estado registra déficit de 636 milhões de reais no primeiro quadrimestre e diz que só terminará de pagar a folha de abril com ajuda federal. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito boa tarde, agora são 12 horas 51 minutos, tarde de sol entre nuvens e temperatura amena em Porto Alegre. Agora faz 17 graus na capital. O presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, Alberto Beltrame, criticou a decisão do Ministério da Saúde, que passou a divulgar apenas o número de casos e óbitos por coronavírus confirmados nas últimas 24 horas, sem o acumulado. Na noite de sexta-feira, a plataforma que mostrava os dados chegou a ser retirada do ar e voltou horas depois com a mudança na divulgação. Nesse domingo, inclusive, 2 dados divergentes chegaram a ser informados pela pasta, com uma diferença de 857 mortes. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, Alberto Beltrame disse que os dados são necessários para a tomada de decisões e que aguarda a divulgação completa das informações. O que tem dito o ministro Pazuello? Que vão ajustar e vão voltar a informar os números todos. É o que a gente espera, a sociedade brasileira espera isso.
o ajuste de número de dados ele pode ser feito sem derrubar os dados dessa forma, e a gente espera aí realmente, porque as secretarias estão informando e vão continuar informando ao Ministério todos os dados. Depois da repercussão, o Ministério da Saúde prometeu retomar a divulgação detalhada dos dados com base na data da morte e não a data da confirmação que a morte ocorreu pela doença. Para Beltrame, o assunto pode ser facilmente resolvido. Basta notificar o número de confirmações do dia, informando quantos morreram nas últimas 24 horas e quantos morreram em outra data, corrigindo a curva epidemiológica. João Gabardo dos Reis, que era integrante do Ministério da Saúde e hoje é secretário executivo do Centro de Contingência de Combate ao Coronavírus de São Paulo, disse também em entrevista à Rádio Gaúcha que essa metodologia de confirmações por dia é adotada em todos os países do mundo e que não há nenhuma justificativa técnica para as últimas decisões. Posto Ipiranga. Lá, profissionais da saúde têm 10% de desconto para abastecer através do app Abastece Aí, Acredita Aí. E se precisar, pergunta lá. Tempo. Temperatura de 17 graus em Porto Alegre, 18 em Caxias do Sul e Santa Maria e 17 em Pelotas e Rio Grande. A tarde será de sol entre nuvens na maioria das regiões aqui no estado. Maior nebulosidade no oeste e no noroeste, onde há previsão de pancadas de chuva. As temperaturas sobem pouco e não chegam aos 20 graus. E o governo do estado registrou um déficit de 636 milhões de reais no primeiro quadrimestre do ano e disse que só irá terminar de pagar a folha de abril com ajuda federal. A primeira parcela do auxílio da União, segundo o secretário estadual da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, é esperada entre amanhã e quarta-feira. Enquanto isso, o órgão diz que não tem condições de concluir o pagamento dos salários de abril do funcionalismo. Somente depois da liberação do recurso, a pasta informará detalhes sobre a quitação da folha. Nesta segunda-feira, o secretário da Fazenda apresentou os resultados financeiros do primeiro quadrimestre de 2020. Nesse período, o rombo nas contas do estado chegou a 636 milhões de reais. O déficit é menor do que o registrado no mesmo período de 2019, mas ainda assim está acima do esperado pela Fazenda. Segundo o Marco Aurélio Cardoso, se a pandemia não tivesse se abatido sobre o Rio Grande do Sul, o estado poderia ter resultado positivo, fechando os primeiros 4 meses deste ano com um saldo de 215 milhões em caixa. A tendência, no entanto, é de que a situação piore. Desde março, a arrecadação caiu quase 2 bilhões e o socorro federal chegará com atraso. Para a Rádio Gaúcha, Juliana Bublitz. A partir de hoje, as regiões de Ijuí, Santa Cruz do Sul e Santa Rosa passam para a bandeira laranja no modelo de distanciamento controlado do governo gaúcho. Depois de algumas semanas com bandeira amarela, essas regiões receberam o selo de risco médio para coronavírus. Representantes das cidades garantiram que a rotina da população irá mudar pouco, já que os decretos em vigor são mais restritivos ou equivalentes à bandeira definida pelo Piratini. Apenas a Prefeitura de Ijuí fará um novo decreto ainda hoje, com as modificações impostas pela bandeira laranja. Todas as prefeituras garantiram que seguem com a fiscalização. Ainda nesta edição, o grupo de empresas gaúchas tem 56 milhões de reais em bens bloqueados por sonegação de impostos. Cidade de Minneapolis vai desmantelar polícia e reformular departamento. Posto Ipiranga. Lá, profissionais da saúde têm 10% de desconto para abastecer através do app Abastece Aí, Acredita Aí. E se precisar, pergunta lá. A Câmara Municipal de Minneapolis se comprometeu a desmantelar o Departamento de Polícia e reconstruir a instituição. A medida foi anunciada depois de o assassinato de George Floyd por um policial ter provocado uma onda de protestos contra o racismo. A ideia é redirecionar recursos que seriam destinados à polícia para financiar estratégias comunitárias. E a partir desta segunda-feira, qualquer pessoa que chegar ao Reino Unido terá de respeitar uma quarentena de 14 dias para evitar a importação de novos casos de Covid-19. A medida envolve todas as chegadas por terra, mar e ar, tanto para os viajantes que moram no Reino Unido quanto para turistas. O governo prevê multa de 1.000 libras para quem descumprir a determinação.
Posto Ipiranga. Lá, profissionais da saúde têm 10% de desconto para abastecer através do app Abastece Aí, Acredita Aí. E se precisar, pergunta lá. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre, agora a temperatura de 17 graus, 12 horas 57 minutos. Desde que 2020 começou, o Rio Grande do Sul perdeu 5.466 empresas de varejo, a maioria delas formada por pequenos negócios. O levantamento é do presidente da Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo, Sérgio Galbinski. Ele chama a atenção para o segmento do vestuário, que é bastante representativo. Considerando as lojas de roupas e calçados, o estado está com 962 empresas a menos. Faltando menos de um mês para o final do prazo, 54% dos contribuintes gaúchos já enviaram a declaração do imposto de renda. O total esperado no estado é de 2.200.000 declarações. No Rio Grande do Sul, segundo a Receita, 1.200.000 contribuintes já enviaram os documentos. Em todo o país, pouco mais da metade das pessoas que devem acertar as contas com o fisco já o fizeram. A Receita espera receber 32 milhões de declarações até o dia 30 de junho. A empresa contratada para elaborar o projeto de recuperação do viaduto dos Açorianos no centro de Porto Alegre tem até 29 de junho para apresentar o relatório. Depois dessa etapa, a prefeitura precisa aprovar o levantamento, montar um edital, lançar concorrência e contratar uma empresa que irá realizar a obra. Nessa terça-feira, o viaduto dos Açorianos vai completar 30 dias interditado. Uma vistoria realizada em maio apontou graves anormalidades estruturais na extremidade sul da estrutura. O trânsito de qualquer tipo de veículo está proibido. Em instantes, mercado piora a previsão para a economia brasileira em 2020. Posto Ipiranga. Lá, profissionais da saúde têm 10% de desconto para abastecer através do app Abastece Aí, Acredita Aí. E se precisar, pergunta lá. Ação da Receita Estadual e da Procuradoria-Geral do Estado conseguiu bloquear na Justiça bens de um grupo de empresas que comercializa móveis e itens de decoração. Os empresários são suspeitos de mascarar o faturamento, pagando assim menos impostos. Foram constatadas recorrentes mudanças nos sócios e até mesmo alterações de endereços eram forjados. Para cobrir o rombo, 56 milhões de reais em patrimônio foram bloqueados. O nome das empresas envolvidas não foi divulgado. E os analistas do mercado financeiro reduziram pela 17ª vez seguida a previsão para o Produto Interno Bruto neste ano e também baixaram a expectativa de inflação em 2020. Para o PIB, a projeção passou de uma queda de 6,25% para 6,48%. Segundo o relatório Focus, a estimativa de inflação para 2020 foi reduzida de 1,55% para 1,53% para este ano, a 13ª redução seguida do indicador. A previsão para a taxa Selic ao fim de 2020 ficou estável em 2,25% ao ano. Já a expectativa para a taxa de câmbio é de R$ 5,40 por dólar ao final de 2020. Posto Ipiranga. Abasteça com mais segurança e sem sair do carro com o app Abastece Aí. Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga às 18h50. Uma boa tarde. Se você gosta de música, esta é a sua rádio 7.5. Os maiores sucessos do momento. Você ouve aqui 97.5. Que faz parte de você. A partir de agora, o toque de gaita que aguça o rincão. Um som fandangueiro que anima o pagode. Através da música gaúcha, a Minuano faz parceria com o que é nosso. Acompanhe agora Parceria, o melhor da música do Sul. Boa tarde, Alegrete, boa tarde, Rio Grande. Estamos chegando para mais um Parceria aqui pela Minuano, até às 2 da tarde com a boa música do Rio Grande.
neste 8 de junho, de tempo nublado em Alegrete. Temperatura 15 graus, telefone à disposição 3422-2930. Também o nosso WhatsApp 991-530303. Nós vamos até as 2 da tarde com a boa música do Rio Grande, em homenagem aos aniversariantes de hoje. Parabéns, muitas e muitas felicidades, que essa data se repita por muitos e muitos anos. 16 graus a temperatura em nossos estúdios. Abrimos a musicalidade do Parceria com Os Serranos e depois José Cláudio Machado. Domingo de manhãzinha, sento um recauso gateado, de crina e casco aparado. O mundo é tudo que eu quero. Meu pala branco de seda, bota negra reluzenta e uma bombacha cinzenta, de tudo que mais venero. Essa vida a gente leva nos encontros do cavalo, deixando e botando pialo, coisa que faço berringo. No bagual eu faço um pingo pra um andejar de aragano, que não tem dias no ano mais belos do que os domingos. Eu boto o pé no estribo e o flete campeia a volta, já com o luzeiro de escolta, unido à luz da boieira. E o brilho da feiticeira se corta num campo afora, com a serenata da espora pra uma canção estradeira. Essa vida a gente leva nos encontros